E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Daniel Cassimiro, cristão, psicólogo clínico, professor universitário e criei esse canal justamente para conversar com você de coração para coração, de ser humano para ser humano, para conversar sobre alguns assuntos que são importantes para nós. Aqui falamos sobre saúde mental, espiritualidade, relacionamentos. E se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curte, comenta e manda pra galera, porque conteúdo bom a gente compartilha. Estamos iniciando hoje uma série muito especial chamada 120 minutos para blindar o seu relacionamento. Essa série se trata de 120 dicas ou orientações, ou quem sabe princípios que podem nortear o seu relacionamento, trazendo assim segurança, paz e a felicidade que o seu relacionamento precisa. Existe uma necessidade urgente de que de fato possamos blindar os nossos relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais. Você até pode estar no trabalho errado. Você até pode estar com algumas pessoas, algumas amizades que você identifica que não são boas e em algum momento você pode até romper com elas. Mas se existe algo que você não pode aceitar, é um relacionamento ruim. Algo que de fato vai comprometer a tua vida como um todo, aumentando o índice de estresse, ansiedade, até mesmo depressão e, pasmem, até mesmo a solidão no relacionamento. E quando eu digo não aceitar, não significa necessariamente sair fora, mas não aceitar a condição e buscar uma melhora. É por isso que esse livro, que eu ganhei há um ano atrás de uma amiga, até vou mandar um vídeo para ela assistir também, esse livro aqui muito legal, olha só o tema dele, são 120 minutos para blindar o seu casamento. São alguns princípios ou dicas que a gente demoraria um minuto, mas que traria uma incrível reflexão e faríamos repensar a nossa maneira de nos relacionar, de perceber o nosso cônjuge, de perceber a nós mesmos e de perceber e levar a nossa relação como um todo. Então, a partir dessa série, eu espero que você seja beneficiado por cada dica, por cada princípio, e se você de fato te chamar a atenção, te ajudar, que você possa compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica que o nosso livro traz para a gente é a seguinte, ou o primeiro princípio, né? Que o autor começa a discutir. Primeiro deles, nosso casamento está bom. Opa, tudo bem até aí. Isso na verdade não é uma pergunta se o nosso relacionamento ou casamento está bom, mas é uma afirmação. Nosso relacionamento está bom. O grande X da questão dentro desse princípio de olhar para o relacionamento como sempre pronto, acabado, tudo ok e que nada precisa mais ser mudado ou acordado é justamente o perigo que se corre da acomodação. Acreditar, por exemplo, que meu parceiro já está na minha mão, já está ganho, a relação já está boa. E esse é um perigo por quê? Porque relacionamento é a arte de fazer e cumprir acordos. Uma vez que cada pessoa muda o tempo inteiro, a sociedade muda, as pessoas mudam, a maneira de se enxergar e enxergar o outro sempre muda. Acordos precisam ser feitos, cumpridos e também revistos. Qual é a garantia que você tem que o acordo feito há um ano atrás ainda faz sentido para a relação nesse momento? É uma coisa que você precisa pensar, pois a acomodação traz esse tipo de perigo. Acomodar-se a ponto de pensar que os acordos não precisam mais ser revistos, quando na verdade já passou da hora para que esses acordos possam ser revistos. A arte da conquista, tão dedicada, estudada, investido tempo e energia no começo da relação, já não existe. Ou seja, precisamos voltar aos marcos antigos no sentido de investir tempo, energia e ter constância na revisão dos acordos e também como o cônjuge está sendo percebido nessa relação, principalmente no que diz respeito à conquista. Entender, por exemplo, se ele se sente amado, valorizado, ou ele apenas está em silêncio, guardando tudo para si, quando na verdade ele já se percebe como casado
e sozinho e vivendo o índice de ansiedade, até mesmo depressão em silêncio ao teu lado e você acreditando, o relacionamento já está bom. Tome muito cuidado com isso. Uma outra dica também que o nosso autor ele traz pra gente é bem interessante, que são 5 regras para boas brigas. Ou seja, você precisa entender que aquilo que geralmente se vê como negativo, na verdade são positivos. Ou seja, as brigas podem sim ser vistas como pontos funcionais e positivos de um relacionamento. É o sinal de que não está tudo acomodado. É o sinal de que algum problema foi identificado, alguma pendência precisa ser resolvida. Ou seja, é aquele sinal, por exemplo, do teu carro que te mostra que você precisa ir correndo para a mecânica e não se acomodar, porque senão vai ser muito pior depois. Ou seja, desconfortos e brigas e desentendimentos são, de certa forma, pontos positivos que você pode usar a seu favor para justamente blindar o seu relacionamento. E o autor traz para a gente alguns passos ou regras para que você possa ter boas brigas, se assim podemos dizer. Primeira delas, não ignorem o problema. É muito comum a gente acreditar que se o problema não causa divórcio, logo ele pode ficar aí e deixa para depois, quando na verdade não. Segundo ponto, não gritem. Usem a boa educação, assim como você usaria para o seu chefe, você usaria para alguém mais velho, para uma autoridade, por exemplo. Você não pode olhar para o seu cônjuge, seja um namorado, a namorada, o teu cônjuge, que você já está casado, e olhar como se ele não tivesse menos importância que uma autoridade ou um chefe. Tome muito cuidado com isso. Use a mesma educação. O mesmo esforço que você faz para engolir algumas coisas e não ser mal educado com o teu chefe, use esse mesmo esforço com o teu cônjuge. Terceiro ponto, não tenha medo de reconhecer o erro. A gente precisa entender que dentro de um problema são 2 contra um problema e não um contra o outro. Não existe nada de errado ou de tão ruim ou o que de pior poderia acontecer, por exemplo, se eu reconhecesse sim, eu estou equivocado, ou pelo menos parcialmente equivocado ou totalmente equivocado. Então, um outro princípio, trabalhem isso. Somos nós 2 contra um problema, não um contra o outro. Portanto, reconhecer o erro é benéfico e não é nada de ruim, ou de tão catastrófico em reconhecer o erro. Outro ponto, não façam ataques pessoais. Mais uma vez reforçando o princípio. Não somos um contra o outro, mas somos os 2 contra um problema. E quinto ponto, combinem o que vão dizer, o que vão fazer de diferente sobre a situação. Lembra dos acordos? Acordos precisam ser feitos, cumpridos e muitas vezes revistos. Ou seja, saiam da conversa ou da briga, né, do momento de vocês com um acordo. O que vai ser feito a partir do combinado? Quem vai fazer? Como vai fazer? Quando vai fazer? São coisas que você pode usar. E o nosso último princípio de hoje diz respeito às amizades nocivas. Se você quer blindar o seu relacionamento, você precisa ter consciência do que se trata uma amizade nociva. Amizades nocivas são aquelas que de alguma forma podem até não incomodar você, mas está trazendo muito desconforto, ansiedade, desconfiança para o seu cônjuge. Se você não olhar para o seu cônjuge como sendo alguém importante e que de certa forma faz parte de você, desculpa, mas você não está pronto para um relacionamento, muito menos assumir um relacionamento como um casamento com alguém. Se você não enxerga que os 2 são uma só carne, se você não enxerga que ambos são um e que você precisa se preocupar com o outro e se ofender mesmo, como se fosse com você, desculpa, você é um candidato a ser um bom solteiro, mas não um bom cônjuge. Então entenda que existem sim amizades nocivas e existem algumas características disso, ok? Então olha só o que o texto diz. Eu fiz questão de destacar alguma parte. Quando um amigo ou amiga rouba o tempo que deveria ser dedicado ao parceiro, causando ciúmes ou mesmo semeando pensamentos ruins na mente de um dos cônjuges, talvez seja a hora de reconsiderar essa amizade. O ideal, porém, é que não sejam amigos exclusivos, mas sim amigos em comum, a fim de não gerar
Desconfiança. Se você não sabe, a desconfiança no relacionamento aumenta o nível de estresse, ansiedade, depressão e solidão das pessoas. Deu para gravar? Um relacionamento em que as pessoas vivem desconfiadas o tempo todo de que alguém, um terceiro, de que um amigo está de alguma forma atrapalhando, a chance de tudo ir por água abaixo é muito grande. E, portanto, você precisa sim se decidir. Decida a eliminar, a lidar ou a administrar tudo aquilo que tem aparência de nocivo no seu relacionamento. Repense realmente se que a pessoa que está ao seu lado, que é um candidato a ter o teu marido, é um candidato a ser a tua esposa, será que realmente não vale a pena a gente repensar amizades e posturas e administrar tudo isso? Outro ponto, será que uma amizade verdadeira não respeitaria o teu espaço com o teu relacionamento? Porque uma amizade precisa ter o princípio da lealdade, inclusive da maturidade. Precisa ter a consciência de que existe um limite neste momento a partir de que você assuma o seu relacionamento. Ou seja, amizades precisam ser de fato questionadas. Ou seja, faltou o respeito, faltou a consideração e faltou a maturidade, é algo que realmente precisa ser repensado. E tem uma frase que eu gosto muito: se o amor e o respeito não estão mais sendo servidos à mesa, é hora de se levantar e ir embora. Esses foram apenas alguns princípios, ou passos, ou dicas que você pode usar para blindar o seu relacionamento. Eu espero que você gostou do vídeo e que de alguma forma isso tenha te feito refletir e te feito assumir uma postura de responsabilidade de lidar com você mesmo e com as suas relações. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. E não se esqueça, é uma série de vários vídeos e você pode acompanhar o próximo vídeo se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações.